Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos novamente aqui reunidos por meio desse nosso grupo, né, de internet, grupo de conexão bíblica, em que tratamos as parábolas do reino. Hoje é um dia especial, né? Seria a nossa última gravação deste ano, para retomar no ano que vem. Período de férias, período de festas, né? E nós vamos deixar aqui uma mensagem que é coerente com essa época, porque vai falar do trabalho que o cristão tem, ele com ele mesmo, né? Que nós tratamos disso já nessa parábola dos operários da vinha. E nós vamos refletir e tirar mais algumas conclusões em cima dessa parábola, que parece simples, mas ela tem um conteúdo muito grande, né? E então, a nossa esperança é que tudo o que foi falado até aqui e tudo o que temos transmitido com a ajuda do Espírito Santo possa ser útil para vocês e para aqueles que ouvem. E que nesse período vocês possam pôr em prática essas coisas, agora sim, tomando a comando dessa nova vida que pertence a você, né? Cada um de nós é a maior autoridade dentro de si mesmo, respeitada por Deus, né? Então nós não vamos estar separados, estamos unidos no Espírito. E unidos no Espírito é que nós começamos a nossa reunião, com a nossa oração, clamando ao Espírito Santo a presença dele para ungir estas palavras, para levá-las com todo o seu conteúdo para dentro de cada um dos que ouvem. Voltando ao nosso assunto dessa paralisação, ela vai então paralisar, nós vamos paralisar no mês de dezembro, né, no mês de dezembro e de janeiro. A primeira segunda-feira de fevereiro, então, estaremos retomando as nossas, no mesmo tempo, no tema das parábolas, continuar até terminar todas elas, né? Bom, então, já que começamos com a nossa oração, já que entregamos tudo na mão do Espírito Santo, estamos prontos, né? Prontos para começar o nosso tema de hoje. É um tema pesado, tem muita coisa, né, para falar, e eu fui levado a trazer aqui uma das promessas daqueles que creem, né? Que é a ressurreição dos mortos. O Evangelho de Jesus, que está escrito aí em cima, o Evangelho é a boa notícia, né? A boa notícia de Jesus Cristo, aquela que mais brilha aos olhos dos homens é a ressurreição dos mortos, né? Todo homem anseia por vida, tem raríssimas exceções, né? Todo mundo quer vida e por isso se esforça tanto nesse mundo para ter uma vida mais plena, uma vida mais cheia de atrações, né? Só que o Evangelho de Jesus promete uma vida que não acaba, né? E ela começa onde? Começa na ressurreição dos mortos. Nós vamos então ler esse texto, né, que é um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, em que ele responde a pergunta: mas que história é essa de ressurreição? Né? Como é que pode uma pessoa ressurgir? Vai ressurgir como? Né? Ele morreu, apodreceu, virou pó, que negócio é esse de ressurreição? Então vamos ler, porque isso tem a ver com o nosso assunto, né? E ele termina esse texto com uma orientação importante para você e para mim, que nós devemos agarrá-la para continuar na nossa caminhada. É uma caminhada que vale a pena, né? Vai chegar a esse resultado, né, que está na tela. Mas dirá alguém, está escrito, né? Como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato. O que semeia não recobra a vida antes de morrer. Aquilo que a gente semeia aí quando faz o nosso jardim ou vai plantar uma plantinha qualquer, você não semeia o corpo da planta como está escrito. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que vai nascer. A não ser que você está transferindo a mudinha de um lugar para o outro. Mas, em geral, se você for plantar mesmo, você vai lançar ao solo a semente, né?
que é um simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo que lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Tudo isso aí tem ensinamento profundo. Se você parar para refletir, vai ver que é ensinamento para nós. Deus lida com vida, Ele só trata de vida, Ele é o Criador da vida, né? E, portanto, Ele usa o exemplo dessa vida mais simples que é a do vegetal, né? E tudo isso é paralelo de realidades maiores para nós, né? Mas vai prestando atenção, vamos tirar nossas conclusões daí. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens, outra a dos animais, tipos de vida diferentes, né? A das aves difere dos peixes. Também há corpos celestes, olhando para o céu, e corpos terrestres. Mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres, né? Continuando o texto, uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua, outra a claridade das estrelas, e ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também será a ressurreição dos mortos. Então, a gente já daí pode concluir alguma coisa. Nós vamos ter, na ressurreição, uma condição conforme aquilo que aconteceu conosco nessa existência. Porque a planta recebe o corpo segundo a natureza da semente. E como será que se tornou a semente que vai ser semeada no dia em que nós seremos submetidos a esse processo? Se essa semente estiver bem preparada, se for a semente correta, vai acontecer o quê? Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Só fazendo um parênteses aqui, quando os discípulos viram Jesus, ele tinha um corpo, ele mandou tocar, ele mandou sentir o corpo dele. Só que tinha diferenças. Ele aparecia no meio de um aposento, sem ter que abrir as portas, ele brilhava como a luz, quando ele mostrou na transfiguração. Então, são características de um corpo especial, um corpo destinado à eternidade. Como está escrito, aí, continuando o texto. O primeiro homem, Adão, lembra de Adão? Foi feito alma vivente. Então, o primeiro Adão era alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Está vendo que esse evangelho tem uma promessa extraordinária para nós. E o espírito vivificante, que é a essência do nosso ser, que é o nosso verdadeiro ser para a eternidade, né? Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, né? Nós nascemos como homens terrenos. Saímos do homem natural, dos nossos pais, né? Então somos gerados aqui como que tirados da terra. O segundo veio do céu. Esse segundo é o próprio Jesus, ele veio do céu. E aí o texto continua dizendo isso que é importante para nós. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. Se a gente morreu como homem terreno, vamos ressuscitar numa condição diferente, né? E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Se a gente morreu como homem espiritual, aí foi semeado de uma maneira diferente. E o resultado será segundo essa semente. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, e aí vem a frase, olha, precisamos grifada, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Precisamos ter em nós a natureza de Cristo, o modo de ser de Cristo, as ações de Cristo, né? E tudo isso é promessa do Evangelho de Jesus, conforme está escrito aí na tela. Espero que você que está ouvindo agora tenha a noção da grandiosidade que está oferecida e que aconteceu por meio de Jesus Cristo. Continuando o texto, fala assim, ó, o aguilhão da morte é o pecado. O que gerou a morte é afastar-se da justiça perfeita, né? É ela que
é o que se chama pecado, que dá força à morte. E a força do pecado é a lei, porque a lei caracteriza o certo e o errado. E, portanto, aquele que escolhe a treva está sujeito às consequências da treva. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, amados irmãos, vamos ouvir todos juntos. Por consequência, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-se cada vez mais na obra do Senhor. Sabei que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Esse trabalho, existe um trabalho aí, pessoal. É o trabalho dessa transformação que nos faz a semente que ressuscita para a vida eterna ou que gera essa planta de vida eterna, né? Então, esse trabalho é o nosso assunto quando nós falamos que vamos dar uma continuidade na parábola do operário da vinha. O operário da vinha está lidando com o trabalho, é um operário, ele trabalha, né? E está trabalhando com vida, né? Porque a vinha é onde produz plantas, que é uma figura de vida, figura de um ser vivo, num nível menor do que o humano, mas que dá testemunho sobre esta vida, né? Então, nosso trabalho como operários não é em vão. Precisamos dar aí uma continuidade àquele assunto para isso consolidar-se mais dentro de nós. Então, vamos começar aqui com, primeiro, tomando essa palavra trabalho, né? Que trabalho é esse, né? Como é que eu posso definir esse trabalho, né? Pensando de uma maneira geral, todo trabalho é uma ação a realizar, certo? Por isso que chama trabalho. A ação é o trabalho, né? Mas o trabalho normalmente, que o homem realiza aqui nesse mundo, seja espiritual ou não, né? É para atender uma ordem. Se você vai trabalhar numa fábrica de móveis, a ordem é que você vai trabalhar numa etapa do processo de produzir móveis, né? Não vai trabalhar em outra coisa, tem que cumprir aquela determinação, a ordem, né? Essa ordem é diferente do outro que vai trabalhar na fábrica para produzir carros, por exemplo. A ordem dele é produzir carro, né? Mas, além disso, o trabalho, além de ter que estar cumprindo uma determinação, ele tem que atingir um objetivo. Esse objetivo é chegar naquele tipo de móvel, naquele tipo de automóvel, naquele tipo de qualquer propósito de um trabalho, né? Então, tem que atingir um propósito, um objetivo. E isso tem que ser feito de acordo com o método. Não é para cada um chegar lá e começar a fazer, vou fazer o carro do meu jeito, ou o móvel do meu jeito. Não, está ali um projeto. Ele tem um método de ação. E para isso vai precisar de recursos, que são providenciados pelo contratante. Por que eu escrevi tudo isso aí? Porque tudo isso está no trabalho do operário da vinha. Vamos prestar atenção no que é necessário. Uma ordem, o trabalho é em cima de uma ordem, tem que atingir um objetivo, segundo, tem que ser segundo um método, terceiro, e tem que ter os recursos necessários, quarto. E esses recursos são providenciados por quem contratou. O trabalho da vinha, quem que é o contratante? O pai de família. Tá? Então, vamos lá ver cada um desses aspectos, porque esse é o nosso trabalho. Você tem que aprender, e eu também tenho que aprender com todos eles, sobre o que é o nosso trabalho como operário da vinha. Vamos ver aí. Qual é a ordem? E a ordem, ela aconteceu, já existia uma ordem para trabalhar na vinha do Senhor, que era aquela da aliança antiga do povo de Israel. Mas essa ordem foi aperfeiçoada, por isso que ela mudou. Teve uma nova ordem. A nova ordem foi estabelecida no dia em que Jesus tinha tomado a ceia, e na sequência começou a dar um monte de instruções maravilhosas para os discípulos, e está lá em João 13, 14, 15 e 16, né? Ele começa ali, já no 13, dando essa ordem. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros,
como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o nosso trabalho tem que estar baseado nesta ordem. Esse é o trabalho do cristão. É aqui que concentra toda a lei da nova aliança. É lógico que ela se desdobra em muitas coisas, mas a gente deve ter consciência. A ordem é essa: eu devo amar não como eu acho certo, não como alguém que deu a vida e sofreu muito em favor de muitas pessoas, não. Eu tenho que amar como Jesus amou, né? Devo amar-vos uns aos outros como eu, esse eu aqui é de Jesus, eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Esse é o trabalho do operário da vida. O objetivo está lá em João 15, é tudo naquela conversa extraordinária, né? Que tem tudo para nós, tudo preparado para nós. João 15, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Então aí nós estamos falando da vinha, o trabalho é na vinha, e na vinha tem as videiras, né? Eu sou a videira, e lá é a videira verdadeira, é Jesus Cristo. E meu pai é agricultor. O pai é aquele que é o dono da vinha, o pai de família, representado pelo próprio Deus. Aliás, o pai de família que representa o próprio Deus, né? Ele é o agricultor, é dele que vem tudo, né? Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Bom, o objetivo aí já vimos. O objetivo dessa videira é produzir fruto, tá? Então, tá aí, ó, eu sou a videira, meu pai é agricultor, e o ramo da videira deve produzir frutos. Quando esse ramo estiver em quem? Em mim. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto para que produza mais fruto, porque o objetivo é produzir frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Então, o objetivo é fruto. Falando um pouquinho sobre fruto, a gente já falou sobre isso, já passou diversas oportunidades de pregações em cima desse tema, que eram os frutos do Espírito. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado no nosso coração, e os frutos do Espírito são os frutos do amor. De qual amor? O amor de Jesus, do qual nós recebemos a ordem: amai-vos como eu vos tenho amado. Então, esses frutos é o objetivo a atingir a partir da ordem que foi dada. O mandamento é para amar como ele ama, então eu devo produzir os frutos do amor, que é o amor de Jesus Cristo. É o amor dele que nos leva a realizar aquilo que ele está mandando, né? Então vamos lá, a ordem e o objetivo, mas precisa mais coisas, um método. Como que eu faço para produzir o fruto? Como que eu faço para ir lá na fábrica de móveis e fazer os móveis? Tem que conhecer madeira, serrar, fazer... Tá. Então aqui tem um método também, né? Nosso trabalho como operário da vinha, vamos lá ver o método. E olha como é simples, está assim, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha a diferença do nosso trabalho. A gente tem alguém que é o instrutor perfeito, o instrutor todo capacitado, todo suficiente, e ele está querendo apenas que nós permaneçamos nele. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, permanecer é um aspecto importante do trabalho dos operários da vida. Permanecer em quem? Em Jesus. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Está dando um exemplo. Um ramo qualquer, se ele não estiver ligado ao cerne da videira, ao tronco da videira, ele não vai produzir fruto, né? O ramo não dá fruto por ele mesmo, tem que estar ligado à videira, às raízes, e a raiz extraindo todos os nutrientes para produzir o fruto no ramo. O fruto é do ramo, mas tem que estar ligado na videira, né? Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, os frutos do amor, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto. Até agora a ordem é permanecer, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim não tem fruto. O fruto pode ser parecido, mas na hora de saborear vai encontrar diferenças. E é o fruto da videira brava, aquele que não serve para fazer nem vinho, nem suco, nem é doce o suficiente, nem é manso. Então precisa ser, o fruto tem que vir de permanecer na videira certa, que eu sou, que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, né? Então é nessa videira que o ramo vai produzir fruto. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Qual ramo? Aquele ramo que não dava fruto. Se o ramo não dá fruto, deve ser cortado e lançado fora. Ele secará, e onde ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, aqui tem mais uma dica. Como é que eu permaneço em Jesus? Quando a palavra dele permanece em mim. Por isso a nossa insistência, temos falado a vocês, procurem a leitura da palavra de Deus, procurem ela como um todo, dando maior frequência para as palavras do Novo Testamento, que estão mais relacionadas a Cristo, mas pegando ela como um todo, porque ela se completa. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você vai começar a saber trabalhar, e o que você precisar vai ser dado. Está vendo aí o processo do trabalho acontecendo? Então vamos continuar aí no tema nosso trabalho como operário da vinha. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O agricultor fica contente, deu muito fruto, estão dando os frutos. E vos tornareis meus discípulos. Nisso é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Então, esse permanecer ainda continua. Perseverar e permanecer é quase sinônimo, né? Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Então, é assim que a gente consegue produzir os frutos. Temos que conhecer a palavra, guardar a palavra e ser constante nisso, ser constante, e isso é estar permanecendo e, sem dúvida, vai dar muitos frutos, e são os frutos do amor. E ele dá o exemplo dele, como eu também guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, vimos aí a ordem e o método. Agora, continuando aí, quais são os recursos? Como que é agora? O que precisa mais para esse fruto produzir? Então, no capítulo seguinte de João, Jesus vai falar sobre isso. Vai no capítulo 16, vai dizer assim, ó, agora vou para aquele que me enviou. Ele estava, depois da ceia, já sabendo, eu vou embora, vou para aquele que me enviou. E ninguém vos me pergunta, para onde vais? Mas porque falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Ele estava falando isso aos discípulos, né? Que estavam próximos dele lá. E eles estavam ficando aflitos, porque ele disse, ó, vou voltar para o Pai. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, vou dar uma parada aqui, se eu não for, vai entrar agora, vou falar aqui entre parênteses, vai entrar agora o recurso, e é o mesmo, hein? Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei. Então veja só, aquele Jesus que era um homem como nós, andando ali nas limitações de um corpo que iria perecer como todos nós, né? Mas que iria ressurgir glorioso, né? Aquele Jesus estaria longe, mas nós não ficaríamos sós. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou e enviarei. E quando ele vier, olha, ele começará a nos ajudar no trabalho. Quando ele vier, convencerá o mundo, ou seja, nós mesmos, a respeito do pecado, da justiça e do juízo.
E ele até explica o que seria isso. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Bastou não crer em Jesus, você já está no pecado, por mais boas intenções que a pessoa tenha. Ela não consegue, sem dele, nada podemos fazer. Então, a importância desse anúncio de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo vem e nos convence a respeito do pecado que consiste em não crer em Jesus. Ele convencerá a respeito da justiça. O que é a justiça? É a vontade de Deus, aquilo que Deus pretende, aquilo que é o propósito, é a natureza de Cristo. A natureza de Deus é a própria justiça, né? A justiça é a natureza. Deus é justo, pessoal. Quando ele jura por si mesmo. Não tem nada maior e mais justo do que ele. Não tem. Ele é a essência da justiça. E o Espírito Santo vem convencer-nos sobre essa justiça que não é a justiça dos homens. Porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Então, o primeiro recurso, nós estamos falando deles, é esse aí. Ele convencerá também a respeito do juízo. Existe um juízo que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Satanás está julgado e condenado hoje? A resposta eu vou dar agora, depois você reflete. Ele está julgado e condenado, sim, só para aqueles que estão permanecendo em Jesus. Para os outros, ele está aí, agindo, com o direito legal que é o próprio homem, que é a autoridade na terra, oferece a ele. Mas aquele que está em Jesus de verdade, não é todo cristão, aquele que está se firmando, e tantas vezes a gente escorrega e cai, né? Mas para esse aí, o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Isso é uma consciência que o Espírito Santo dá. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito Santo, Paráclito, que é o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. E tudo que o Pai possui é meu, por isso disso há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Então, esse é o primeiro recurso enorme que vai ser dado para nós. Vem o segundo, que vai ajudar no nosso trabalho, né? Segundo recurso. Está lá em João 16. Ainda são aqueles capítulos especiais. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Que dia? Naquele dia em que o Espírito Santo for derramado, que aconteceu em Pentecostes. Em verdade vos digo, que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Vou parar aqui, porque aqui tem um assunto, tem um aspecto importante. Já falei isso muitas vezes, vale a pena falar de novo. Aí tem uma frase que nos ajuda a entender o que eu quero dizer, né? Até agora, ele falou para os discípulos, até agora não pedistes nada em meu nome, nada. Ele estava falando nesse dia, nessa conversa aí que João, no capítulo 16, registrou, após a ceia. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja por completo, perfeita. Mas o que é pedir em nome, então? Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que ele mandou. E até esse dia, ele não tinha mandado nada, porque no capítulo 13, que é a mesma conversa, é que Jesus disse para os discípulos, dou-vos um novo mandamento. Então, quando ele deu esse novo mandamento? Nesse hoje. E esse hoje é o agora, aqui, ó. Até agora nada pedistes em meu nome. Porque ainda não existiu o mandamento. Não dá para você fazer algo em nome, vou dizer de alguém, do Zé da esquina, se o Zé da esquina não te deu uma ordem, não te deu um mandamento. Não dá para você fazer algo em nome dele se ele não te mandou. Quanto mais fazer algo em nome de Jesus, se não for em cima do mandamento dele. Isso precisa ficar claro para o cristão. Pedir em nome de Jesus não é uma coisa que você fala de modo vão, vou pedir em nome de Jesus isso aqui. Não. É algo que é consistente com o que ele mandou, e o mandamento dele é amar como ele amou, então pode pedir. E
porque vai receber, e a vossa alegria será perfeita. Portanto, os dois recursos estão dados, e por conta do pai de família, o envio do Espírito Santo e também o poder da oração em nome de Jesus. Olha esses dois recursos, guarda para sempre, essa é a força do cristão. Os dois recursos são por conta do contratante, do pai de família, mas o empenho aí entre o ponto. Agora tem uma coisa que fica na nossa mão, a decisão, a vontade, isso nós temos que trabalhar. O empenho em realizar conforme o método, que é permanecer, guardar, ser constante, é do operário da vinha. Isso é seu, isso é meu. Nós precisamos entender que é tão precioso aquilo que nos foi dado, a ordem, os recursos, tudo que ele proporcionou para nós, e que, portanto, nós devemos nos dedicar totalmente a isso, permanecendo, guardando, sendo constante. É assim que o fruto vem, e o fruto é o cumprimento do mandamento, que é a realização do trabalho, né? Então, vamos em frente. O nosso trabalho, em resumo, o nosso trabalho é tornar-se amor para poder realizar a verdadeira e preciosa obra do amor. Existem muitas obras de amor no mundo. A verdadeira é essa que nós estamos falando hoje. Tem obras de amor. É um amor bem menos poderoso do que aquele que Jesus nos deu. E que deu a ordem, amai-vos como eu amo, né? Mas esse amor está no alcance de todos nós. Precisamos, antes disso, nos tornar amor, né? E aí a promessa, Jesus garantiu isso para nós em João 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quais são as obras de Jesus? Amar. E fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, olha aí novamente, vou farei, eu mesmo vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui volta a oração em nome de Jesus, para você entender bem o que é isso. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, é qualquer coisa? É, mas em meu nome. Não é qualquer coisa, a gente às vezes fica olhando aqui o qualquer coisa, isso aí que me interessa, mas não é qualquer coisa em meu nome. Ou seja, segundo aquilo que eu estou mandando que você faça. Se é para amar como eu amei, qualquer coisa que você precisa eu vou dar. Se você não consegue amar porque você tem raiva, eu vou te ajudar a raiva a ir embora de você. É só você me pedir. Peça, reconhece a sua raiva, coloca diante de mim que eu vou aniquilá-la. É Jesus falando. Porque ele garante. Vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É aquele que é o segundo recurso, né? A oração em nome de Jesus e o próprio Espírito Santo, né? O que acontece quando a gente faz isso? Acontece uma coisa bonita que está lá em Isaías 55, 6,13, nós não vamos ler aqui, mas já falamos várias vezes, que é aquele exemplo maravilhoso que Deus deu ao profeta Isaías, falando da chuva que cai do céu. A chuva que cai do céu, ela vem para a terra, entra na terra, se aprofunda na terra, absorve o calor da terra, o calor que está no âmago da terra, né? Absorve, evapora e volta para o céu. E nesse processo estabelecido por Deus, ela passa pelas sementes, as diversas sementes que estão no solo, e vai então dando condições de germinar a semente e voltar para o céu. E aí, lá em Isaías, ele faz a comparação. Assim acontece com toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela desce para nós. Mas quando nós acolhemos a palavra com toda a atenção, né, de modo a permanecer em Jesus, né, acolhemos essa palavra e fazemos ela voltar para Deus, orando em nome dele, pedindo aquilo que ele quer. Então, ela não volta para ele sem ter feito germinar a semente, sem ter dado a vida e sem ter feito a transformação, de modo que o espinheiro vire a planta mais suave
que aquela planta amarga se torne doce e salutar e que o fruto seja o fruto perfeito da videira. Então, esse é o trabalho, a obra preciosa do amor, né? Então, o nosso propósito é nos tornar amor, né? À medida que somos, porque Deus é amor, e Jesus veio dar testemunho desse Deus que é amor. Por isso ele manda nós amarmos como ele ama, né? À medida que somos, a ação se torna automática. Então, o primeiro trabalho, tem 2 trabalhos, eu estou escrevendo aí na tela o primeiro deles. São 2 os trabalhos, guarda agora, são 2 os trabalhos do operário da vinha. E o operário da vinha é todo cristão convertido, né? O primeiro trabalho é ser amor, trabalhando como operários da vinha em nós mesmos. É um trabalho que nós fazemos em nós mesmos. Para quê? Para que Cristo seja gerado em nós. Porque Cristo em nós é a esperança de Deus. Tá? Isso está em Colossenses 1, que nós vamos ler aí. É Paulo falando aos Colossenses: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Por quem? Pela igreja dos Colossenses. E o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, Paulo falando. Por seu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, que é essa igreja. Dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Essa palavra que veio para nós e deve voltar para ele produzindo vida, né? Mistério esse que esteve escondido desde a origem das gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos santos. E a esses quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória desse ministério entre os gentios. Qual era o ministério de Paulo? O que ele queria obter? Qual é o propósito do trabalho? Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança de Deus é que Cristo seja formado em nós, e é isso que é tornar-se amor. Ser amor é o trabalho principal do operário da vinha. Cristo em vós, a esperança da glória. Na medida que somos, a ação então que vem na sequência se torna automática. A ele é que anunciamos, aí continuando o texto de Paulo, administrando todos os homens, instruindo-os em toda sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. É uma transformação. Essa renovação, aquilo que era ruim se torna bom por meio do próprio homem. Não, o homem não é capaz disso. Mesmo que ele imite direitinho, ele não é. Quem faz isso é a oração em nome de Jesus, e é o poder de Jesus Cristo, o poder disponibilizado na cruz com a presença do Espírito Santo em nós, apesar de nós sermos falhos e pecadores, mediante a fé, né? Isso já falamos um monte de vezes, mas vai ficando aí. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão porque luto auxiliado por uma força que atua poderosamente em mim. Então, isso Paulo dizia aos Colossenses, né? Então, à medida que vamos nos tornando igual a Cristo, a ação começa a acontecer por si só. Vamos corrigir aqui. À medida que somos, a ação torna-se automática. Voltando aí. Então, o primeiro trabalho é tornarmos-nos como Cristo, é esse trabalho que nós vimos. O segundo trabalho, agir no amor, trabalhando como operários da vida no meio dos homens. Aí é de nós para fora de nós, né? Lá em Efésios 2, está escrito na carta aos Efésios o seguinte: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. A nossa salvação é pela fé. Creio em Jesus, estou salvo, recebo os recursos e recebo a ordem. E aí o trabalho é eu comigo mesmo. Isso não provém de nossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Então, não são nossas obras que nos levam a ser como Jesus é. Ao contrário, somos obras dele, criados em Jesus Cristo para as boas ações. Aí sim, esse é o segundo trabalho. As boas ações que Deus já preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Então, esse é o segundo trabalho. É um trabalho que está lá. A remuneração desse trabalho é aquela dos operários da vinha. É o necessário para cada dia. Não precisa se preocupar com mais nada. É só isso. Essa é a remuneração. A remuneração grande é do primeiro trabalho, que é a vida eterna, que é a ressurreição, que é o que nós estamos buscando. Mas o segundo trabalho é para esse mundo, e é para que se espalhe o amor.
Mas eu não consigo fazer esse sem ter aquela transformação. E aquela transformação é que me coloca na eternidade junto de Cristo, né? Então, agir no amor, trabalho como operário da vinha no meio dos homens. É isso aí. Conclusão. Sem o primeiro, o segundo é falso. Parece, mas não é. É aquilo que eu falei no começo. Tem muita boa obra no mundo. Obras boas, de homens que nem são crentes, né? Nem creem em Deus, né? Obras extraordinárias, mas não são obras de vida eterna. Por quê? Porque sem Jesus Cristo nada podeis fazer. Então é assim que você vai começando a discernir as coisas desse mundo. Uma coisa é alguém ser levado a fazer boas ações. Outra coisa é eu levar a salvação em Jesus e então aí sim estar preparado para operar nesse amor que é o amor de Cristo no meio dos homens. Vamos lá. Então o primeiro e essencial trabalho, aquele um, consiste na morte do eu, né? Nosso modo de ser antigo, antes da nossa conversão, ele tem que ir morrendo, ele tem que acabar. Por quê? Porque é preciso que Cristo viva em nós. Foi isso que afirmou o apóstolo Paulo quando disse: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20, né? Bom, aí tem uma conclusão, voltando ao assunto dos operários da vinha, eu vou lembrar vocês do que nós tratamos na outra semana, né? Nós concluímos sobre a parábola que o operário da vinha, dos operários da vinha, que quando o pai de família decide pagar o mesmo valor para os primeiros e para os últimos trabalhadores, ele esperava dos primeiros uma satisfação maior, o que é totalmente oposto aos padrões humanos normais. Vamos explicar isso aí? Vamos ver. Isso é importante para nós, né? Por que Jesus contou essa parábola e deu um exemplo tão estranho? O que trabalhou 12 horas ganhou aquele 1 denário que estava prometido. E o que trabalhou 1 hora só ganhou 1 denário que não estava prometido, veio de graça, mas ganhou 1 denário, né? Estava prometido o justo salário. Então, aos olhos de Deus, é o justo salário. Não importa o tamanho da obra, né? Nesse caso, a obra fora de nós. A obra dentro de nós, sim, importa o tamanho. Ela tem que crescer até que Cristo, já não sou eu quem vive, o eu vai sair até que Cristo vive em mim. Vê as diferenças das duas obras, né? Mas vamos concluir o ensinamento dos operários da vinha de uma maneira mais profunda, né? Quando o pai de família fez aquilo, ele esperava que os últimos trabalhadores, que os primeiros trabalhadores que trabalharam todas as 12 horas sob o sol e o esforço, né? Esperava que eles ficassem mais satisfeitos, uma satisfação maior do que aqueles que só trabalharam 1 hora e ganharam o mesmo salário. Por que será isso? O que é isso? O que significa isso para nós? Tem um significado grande. Nós vamos aprender qual é a maior satisfação da nova criatura. É um ensinamento, tá? A parábola é uma historinha, né? E ele estava ali querendo destacar com esse contraste o que é importante, né? A satisfação maior da nova criatura. A nova criatura pensa diferente da criatura velha, do nosso eu antigo. O eu novo, ele pensa diferente. O eu novo, no caso desse, do trabalho ser pago com um esforço muito maior, igual ao que fez um esforço pequeno, a diferença está escrita aí. Além de eu ter a possibilidade de oferecer um tempo maior de trabalho, recebi ainda igual aos outros. Isso é uma causa de alegria e não de indignação. Como pode isso? Não é assim. Para a nova criatura é o contrário. Opa, trabalhei mais e ainda recebi igual. Para mim, isso é lucro. Por quê? Porque o lucro no exercício do amor de Cristo é sempre ter doado mais. Por isso está escrito, olha, presta atenção, ter doado mais é o lucro no exercício do amor de Cristo. A nova criatura visa este lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá em Filipenses 1:21, é Paulo falando de novo, né? E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, ou seja, morrer desde que seja por amor, e era isso que se esperava, que eles tivessem trabalhado por amor, né?
É lucro, pois consiste na máxima expressão de doação. Quem doa mais, tem mais lucro. Lucro nesse sentimento de que o amor quer doar. O amor é doador. O doar o que é bom, não é doar coisas que são perecíveis. Doar aquilo que é vida, né? Então, ou seja, morrer, desde que seja por amor, é o máximo da doação de vida. O lucro, pois, consiste na máxima expressão de doação. Isso está escrito? Está em João 15:13, Jesus falou mesmo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Era o que ele ia fazer. Tá? A maior doação é dar a vida por aqueles que você ama. Né? Essa doação por aqueles que são seus amigos. Né? Essa doação é lucro, porque morrer por amor é grande, é o máximo lucro. Né? Isso vale para a igreja em geral. Quantos morreram por amor e o Evangelho se espalhou de uma forma poderosa? Cada um que oferece a sua vida por amor faz com que o Evangelho se espalhe, e o maior deles foi Jesus Cristo. Continuando aqui. Aí, esclarecendo, quando ainda fazemos questão da recompensa, o reconhecimento, nossa, eu fiz tanto, ele nem ligou, o elogio, nossa, como você faz bem feio, o gesto de gratidão, a pessoa fica ali, nossa, que maravilha que você fez por mim, né? Enquanto a gente faz questão dessas coisas, não é que elas não vão acontecer, mas quando a gente faz questão delas, cuidado, ainda não estamos plenamente no amor de Cristo. Por isso a insistência de Paulo. Lembra que nós vimos no outro assunto que nós tratamos sobre essa parábola? A insistência dele em renunciar à justa remuneração pelo trabalho de evangelização que ele fazia no meio dos coríntios. Está lá em Coríntios 9:12-27. Nós lemos em detalhe na ocasião, mostrando que Paulo tinha todo o direito. Ele tinha feito tudo por essa comunidade e renunciou a receber deles qualquer ajuda, qualquer zero, não quero, para que nada seja oposição a esse evangelho que eu estou dando de graça. Né? Então, isso é lucro. Jesus desposou-se da glória na condição de filho único, da imortalidade também, deixou a imortalidade, veio como um homem mortal, para entregar-se à vontade do Pai até a morte na cruz por todos os pecadores. Então, pouquíssimos reconhecem, são poucos os que reconhecem. Jesus está se lamentando por isso? Não. Embora sejam poucos, a obra está feita, a doação foi feita, isso é que importa, isso que é a plenitude do amor de Cristo. A doação plena. Bom, agora vamos falar de que esse trabalho precisa estar acontecendo na nossa vida, no dia a dia. Tá? É um trabalho que não pode ir tendendo para uma acomodação. Existe um cuidado aí, um cuidado especial. Existe essa tendência da acomodação, pessoal. Existe o cristão que ele é cristão porque diz que vai na igreja uma vez por semana. Ou é o cristão porque lê a Bíblia todo dia. Ou é o cristão porque faz a oração todo dia de manhã e antes de dormir. É o cristão porque faz tantas coisinhas. Né? Cuidado com esse modo de se acomodar e continuar acontecendo tudo igual. Lembre-se, tem uma frase aí importante logo abaixo. O trabalho é pessoal, é você que tem que fazer. É contínuo, não pode ficar só no horário, tá? É prioritário, é prioridade a tudo. Deve ser crescente, deve tender a crescer. Não é rotina. Rotina é uma coisa que eu começo a fazer ali e fica naquilo. Começa a haver uma divisão. Uma hora para isso, outra hora para aquilo, outra hora para aquele outro. Não é assim o trabalho que nós estamos falando. Né? Ele é vida, e a vida cresce continuamente. Precisa estar pulsante, precisa ter uma vida que o sangue está vindo agora do coração de Cristo. E ele está pulsando em nós, temos que estar recebendo continuamente isso. A frase abaixo é para chamar atenção mesmo. O cristão sentado fica cada vez mais longe de Cristo. E ele pode estar sentado na rotina. Pode estar sentado na rotina. Mateus 8 diz o seguinte, do versículo 18 em diante. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, Mateus registrou as palavras de Jesus.
ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba. Ele disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Você vai lá para o outro lado do lago, eu vou estar lá com você. Né? Eu estava imaginando, Jesus vai para lá porque tem alguma razão lá. Tem coisa. Respondeu Jesus: as raposas têm tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É um ensinamento. Jesus estava dando um ensinamento para o escriba. Eu não estou indo para algum lugar. É um processo contínuo. O cristão não pode estar parado em algum lugar. Não é uma rotina. É algo que tem que estar crescendo. Não tem onde parar. Vamos ver como é que a gente trata com isso. Lembra que foi falado, lá no começo, que a vida do filho do primeiro Adão é a vida da alma vivente, é a vida do comer, do que beber, do que vestir, desse mundo aqui. A vida do filho do segundo Adão é espírito vivificante. Né? A rotina tende a dividir essas duas vidas. A rotina tende a fazer assim, eu vou fazer a vida da alma vivente, vou viver um pedacinho do dia, um pedação do dia como filho do primeiro Adão e um pedacinho do dia como filho do segundo Adão, que é espírito vivificante. E fica nisso. Né? O que acontece quando a gente vai ficando assim? Fica um religioso lá, que todo mundo vê, reconhece que ele é religioso, ele faz alguns rituais religiosos, né? Cumpre eles, mas não sai ele fica ali estacionado. O tempo dedicado ao primeiro, que é a vida do filho de Adão, acaba prevalecendo sobre o tempo dedicado para o segundo. Ou você mistura os dois, ou fica difícil de crescer. Aí você vai meditar sobre isso. Né? Olha o que está escrito aqui, como Paulo agia para evitar esse perigo. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição. É o assunto que nós começamos nosso estudo de hoje. Né? A ressurreição é o objetivo, nós temos que chegar lá. Né? Pela participação nos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, então vai ter que matar a natureza velha, com a esperança de conseguir a ressurreição, a nova natureza dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que já cheguei à perfeição, porque a perfeição é o propósito. Amar como Jesus amou é ser perfeito. Tá? Então, chegar lá, ele estava dizendo, ainda não vou dizer que já alcancei essa meta e que cheguei a essa perfeição. Não vou dizer isso. Mas eu me empenho em conquistá-la. Olha o trabalho contínuo e constante. Uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la conquistado, só procuro isso. Prescindindo da onde eu cheguei, do que eu já fiz, prescindindo do passado e atirando-me ao que me resta pela frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ele está dizendo isso para a igreja, ponhamos nisso o nosso afeto. Se tendes outro sentir, sobre isso Deus vos há de esclarecer. E aí ele fala a frase que é importante para nós. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, portanto, lembrando da frase que Jesus disse para aquele fariseu, doutor da lei lá que queria segui-lo, né? Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, seja para onde a gente esteja indo, o que importa é prosseguir decididamente. Só nós não estamos falando de um trabalho que é secundário, ele é prioritário, ele é o primeiro. Ele é tudo o que nós precisamos. Então, essa ênfase, essa atenção deve ser cada vez mais constante. O amor verdadeiro está sempre em dívida. Isso é uma frase que eu estou pondo aí na tela. Vamos provar ela? Está escrito lá em Romanos 13, 19. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Esse amor, essa ação de amor, esse amor como natureza em nós, está sempre em dívida. Está sempre em dívida. Porque o amor é doador, ele quer doar.
E essa natureza de querer doar, ela vem quando Cristo vai começando a viver em nós. Ele veio como o doador máximo, a ponto de fazer a maior obra do amor, que era dar a vida sem pecado em favor dos pecadores, né? Então, não fiqueis devendo coisa alguma, as coisas do mundo. Vamos buscar estar sempre quites com o mundo, né? Mas uma coisa você pode ficar devendo, porque vai precisar. Porque aquele que tem o amor de Cristo estará sempre se sentindo em dívida. O nosso tempo hoje, o que está acontecendo com o mundo hoje? O cristão de verdade, o cristão esse que nós estamos querendo ser, que nós estamos estimulando, eu e você a sermos, é um cristão que está sempre em dívida com todos. Mas o que acontece à nossa volta? Ninguém quer receber. É uma dívida que ninguém quer receber da nossa parte, né? Por quê? Por que isso? Por causa do tempo que nós chegamos. E o tempo que nós chegamos estava previsto. Paulo mesmo ensinou Timóteo falando do nosso tempo. Ele estava dizendo para Timóteo, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça e exorta, com toda paciência e empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a doutrina da salvação. Se você já percebeu isso, hoje é muito difícil esse assunto em determinados lugares, na maioria dos lugares. É muito difícil falar da obra de Cristo, né? Por quê? Porque levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, coisas que está aí, como que eu ia usar a palavra? Que estão aí brotando a cada minuto, as novidades chegam agora pelos veículos mais sofisticados possíveis, a todo instante, todo mundo está voltando para ela os olhos, os ouvidos, as ações, né? Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Vê as famílias, é mestre, é psicólogo, é mestre para natação, é mestre para aprender quais as comidas mais adequadas, é mestre para tudo. Tudo bem, não está errado ter um mestre, mas cuidado. Cuidado, isso não pode ser a prioridade, né? Então, ajustarão mestres para si e apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Esse é o nosso tempo. Pessoal, nós estamos em dívida. Apesar de ser esse o nosso tempo, a luz ainda está acesa. Jesus ainda está no mundo. A palavra ainda está aqui. É isso que nós estamos anunciando. Então, cabe a nós, enquanto for luz, pregar a luz, levar a luz através dessa obra. Quero deixar a você, assim, uma gratidão grande por termos partilhado estas coisas e que estas palavras possam ter vindo não com o meu entendimento, mas com a sabedoria do Espírito, para fazer diferença na vida de cada um dos que ouvem. Vamos ter esse período como que umas férias, lembre-se, todo trabalho tem férias, mas não é bem férias. É uma oportunidade de cada um de nós realizarmos esse trabalho agora num exercício pessoal. É como se a gente estivesse saindo por um tempo para nós vermos e fazermos um questionamento sobre nós mesmos, como estamos agindo e qual vai ser as nossas atitudes. Então, atenção, não vai ficar só voltado para as coisas da vida do primeiro Adão. Vamos priorizar a vida do Espírito vivificante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ficar assim até a primeira segunda-feira de fevereiro e, em paralelo, você vai agindo por você mesmo, que é o mais importante. O trabalho é em você mesmo para poder aprender a amar e, então, doar a vida como Jesus doou. Vamos fazer a nossa oração de encerramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é com alegria e satisfação que nos despedimos na certeza de que o Espírito Santo está eternamente com você. E só isso é causa de louvor e de alegria para você e para mim, todos os dias de nossa vida. Amém.